Deus para ela. Então, quando o Senhor falar o teu coração e revelar o coração de alguém, não te acanhe, fale para a pessoa. Se tu olhar para a pessoa e tu vê uma águia, fala: olha, eu olhei para ti e me veio uma águia na minha mente. Libere sobre ela a palavra que Deus coloca no teu coração. O dom da profecia não é um dom exclusivo do pastor, é um dom da igreja. Amém? Então tem muitas vezes que tu vê algo e tu não fala porque você se acanha com medo de errar. Não, tu não vai errar. Se tu vê algo inusitado no momento que você não escolheu, tu vai perceber que é o Espírito. E tu vai falar e vai ser. Um dia, um homem, a gente numa escola de profeta, daqui a pouco ele botou a mão sobre a minha cabeça e ele falou assim: um rapaz, nem sei se ele ainda está andando com Jesus, mas aquele dia ele falou assim: olha, eu vejo um passarinho pousando na sua cabeça, um sabiá, e Deus vai te usar muito no louvor. E eu comecei a rir da cara dele, porque eu não sabia nem tocar uma nota de violão. Resumo da história: depois eu me tornei tecladista, hoje eu dou aula de teclado, ministro de louvor, e o nosso ministério, a vertente mais latente é o louvor e adoração. Então não tenha medo de errar, amém? O Senhor, Ele quer usar todos que está aqui, só que Ele só testifica a clareza do reino dEle à medida que nós não pecamos. Então, no momento que você for pecar, seja com qualquer coisa que aparecer na tua frente, saiba de uma coisa: quando tu escolher o pecado, a tua consciência de filho vai começar a ir embora. Aí tu pode se falar assim: ah, mas depois eu me arrependo. Só que para tu reconstruir um relacionamento com Deus, para que a tua consciência de filho volte e você tenha certeza que Ele existe, vai demorar um tempo. Assim como quando num relacionamento você fere a pessoa que está do teu lado, ela pode até te perdoar, mas para vocês voltarem até aquela liga de amigo, de namoro, de casamento, demora um pouco. Assim é com Deus. Então tema o pecado, porque ele é a única coisa que pode te afastar de Deus. Amém? Tome o seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Com os nossos ouvidos, com os nossos corações. Ah, Espírito Santo, nós te adoramos, nos rendemos a Ti, damos uma palavra de comando ao inferno, que retroceda desse lugar agora em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida alguma que não há uma partícula desse lugar, um espaço, 1 centímetro quadrado onde Satanás tem autoridade, porque nós já decretamos que aqui hoje ele não pisa em nome de Jesus. O som já está preparado, a palavra já está preparada, nós estamos consagrados e o Senhor é quem habita nesse lugar. Não porque nós merecemos, mas porque Tu nos amas, Senhor. Então nós nos submetemos com fé e ousadia diante do trono da graça para receber a revelação que Tu tens para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando eu estava ali adorando, eu quero que o Daniel escreva isso, porque isso vai mudar o rumo do nosso ministério. O Senhor falou muito claro assim: vocês, perdoe-me a pronúncia, porque eu não sei muito inglês, mas o Senhor falou muito claro assim para mim: vocês serão curse hunters, que serão caçadores de maldição. O Senhor falou muito forte isso ao meu coração. Deus está destravando e gerando um coração dentro desse ministério, que todos nós iremos entrar debaixo de uma unção de caçadores de maldição. Amém? Pode ser. Mas é caçador também, né? Caçar, entendi. Amém. Então o Senhor falou muito claro ao meu coração: vocês serão caçadores de maldição. E eu queria que você guardasse isso no teu coração. Por quê? Porque no dia em que tu tiver essa certeza do que eu estou falando, significa que tu não tem mais medo do diabo. Só que, irmãos, você falar que não tem mais medo do diabo hoje é um pouco perigoso, porque tu não conhece como ele trabalha. Amém? É igual eu falar que eu não tenho medo do Bill Gates. Eu não sei como ele trabalha. Então, à medida em que eu conheço Deus Todo-Poderoso sobre a minha vida, eu sei que eu não preciso mais ter medo de ninguém, porque eu descubro como ele trabalha. Amém? Então Deus, ele vai te dar discernimento para você entender como Satanás trabalha. E escuta o que eu estou te falando: Deus vai te dar tanta gana quando você começar a compreender o que eu estou falando e o que eu estou pregando, que você vai
você vai ser um caçador de maldição. Tu vai ficar atento na vida de todo mundo. E quando tu identificar uma maldição, tu vai saber que tu estás com a faca e o queijo na mão para quebrar essa maldição. Amém? Ah, mas é possível isso, pastor? É possível. Desde que você ouça o que eu estou falando, aprenda e pratique, é possível. Agora, existe um processo que Deus está submetendo à igreja, que Ele está nos curando. Amém? Glória a Deus. Irmãos, alguém anotou o que eu falei na última aula? Alguma coisa? Ou meditou depois? Algumas pessoas anotaram. É muito importante que você guarde os versículos, amém? Porque você vai levar isso para a tua vida toda. Escreve o que eu estou falando. Você vai levar para a tua vida toda. O que eu fiz na última quarta-feira como aula, eu dei uma introdução à bênção e maldição. Eu acho que eu fiz ficar claro para todo mundo que existe bênçãos e maldição, amém? Todo mundo entendeu. Opa, peraí, existe uma coisa chamada bênçãos e maldições. O que elas são? Existem dois reinos, irmãos. O reino visível e o reino invisível. O reino visível, ele está ligado com tudo aquilo que tu consegue ver. Então, por exemplo, o satélite hoje, ele identifica que uma frente fria está chegando, não identifica? Ou que chuva está chegando. Nós conseguimos ver, nós conseguimos manipular as leis da energia, para poder conduzir energia onde a gente quer. Nós conseguimos ver as bactérias, através do microscópio. Nós conseguimos prever talvez um furacão, um terremoto ou um meteoro. Nós conseguimos saber que se eu pegar o fogo e botar em contato com a minha pele, vai doer. Esse é o reino visível. Amém? O reino visível, irmãos, essa caixa de som, essa TV, essa luz, tudo isso é visível. Quando uma pessoa fica doente, tu sabe que se tu tomar antibiótico, tu vai matar a bactéria, não sabe? Porque é visível, é lógico. Agora, existe um reino que é invisível. Muitas pessoas só vão com a mente e o lugar mais longe que elas alcançam é no reino visível. Elas não vão além disso. Então, para elas, o que tudo existe é o que vê. O que eu não vejo não existe. A pessoa pode estar morrendo, atolada na depressão. Mas para ela o que existe é só o que ela pode ver. Ela até fala que acredita em Deus. Ela diz, não, eu acredito em Deus. Mas não acredita. Porque se acreditasse, ia ver como é que Deus podia libertar ela do problema em que ela tem. Acredita em Deus, mas continua no mesmo problema, na mesma vida. Acredita em Deus, mas o fato dela acreditar em Deus não muda nada na vida dela. Então a mente dessa pessoa, ela só vai para esse reino visível. Agora, existe o reino invisível. Eu vou ler para ti aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, porque tudo que eu ministro, irmãos, é embasado na Bíblia. Aquilo que eu falo que está fora da Bíblia, pode descartar, amém? Não tenho por que vocês guardarem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então aqui Paulo, ele está falando sobre esses dois reinos. Ele está dizendo assim, ó, tudo que tu pode ver vai passar. A casa que tu construiu, um dia vai ser que nem essas casas que estão tombando como patrimônio histórico da cidade. Tudo que tu faz na terra vai passar, teu corpo vai passar, tua família vai passar, tua riqueza vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Esse papel vai passar, esse tablet vai passar, tudo. Porque tudo que tu vê passa. Amém? E não tem como sair disso, está aqui. Tudo que tu vê são temporais, mas o que tu não vê é eterno. Ou seja, tudo que é verdadeiro e eterno, que nunca acaba, tu não vê. É isso que Paulo está falando.
E aí ele fala, não se agarra naquilo que tu vê. Porque hoje nós andamos de carroça, mas lá no século 21 os caras vão estar andando de avião. Só que o Deus de hoje vai ser o mesmo Deus de amanhã. O Pai de hoje vai ser o mesmo Pai de amanhã. Amém? Então a Bíblia, ela é antiquada no tocante à tecnologia, mas ela é atual no tocante às coisas que a gente não vê. Por quê? Porque as coisas que a gente não vê são eternas e constantes e verdadeiras para todo sempre. E delas a gente pode aprimorá-las, mas não anulá-las. Agora a terra vai passar. Amém? Então esse é o reino que a gente não vê. Agora, existe um veículo, um carro, um cano, aonde vem o poder sobrenatural de Deus para a terra. Guarda essa palavra no teu coração, um veículo, um lugar onde se locomove o poder sobrenatural de Deus. E é exatamente o que eu estou tentando definir para vocês, é que esse veículo chama-se bênção ou maldição. Então, ou vai ser liberado sobre a tua vida bênção sobrenatural, ou vai ser liberado maldição sobrenatural. Um dos dois contatos você vai ter. Agora, eu falei na última aula que a maldição, ela é uma frustração, amém? Tu parece que tu nunca rompe, tu tá a tua vida toda batendo no mesmo lugar e parece que tu não sobe. Tu já ganhou muito, tu já ganhou pouco, tu já ganhou milhares, tu já ganhou algumas dezenas, mas tu nunca consegue, bum. Por quê? Porque existe uma barreira que tu fica lutando, mas tu não sabe o que é. E eu acho muito interessante que tem um filme que eu nunca vi todos, eu só vi um, só que mostra homens lutando contra a barreira das trevas, que é o Harry Potter. Inclusive esse filme foi desenvolvido por uma bruxa e ela sabia o que estava falando, porque tudo que tem nesse filme é real, só que ela tende para a perspectiva das trevas, não da perspectiva bíblica. Já o filme do Nárnia, ele tende para a perspectiva bíblica do céu e não para a perspectiva das trevas, ele é o oposto do Harry Potter. Mas os dois revelam uma realidade, o bem e o mal. Porque tudo que é criado na terra consegue fugir do que está escrito aqui. Sempre vai estar aqui. Amém? Não tem como inventar alguma coisa que não esteja aqui. Agora, esse reino invisível, então, a bênção, elas são as coisas boas e edificantes, e as maldições são as coisas ruins e nocivas, que vão te destruir. Amém? Então, essas coisas estão no reino invisível. Vocês não vão conseguir tangê-las, tocá-las. Então, existe um problema. Aí nós entramos num problema. Por que hoje em dia tem muito pobre e muito rico? Você já se perguntou? Por que existem essas extremidades na sociedade? Porque a política, o Estado que governa a terra, é muito complexo. Porque todas as leis que governam a terra são narrativas, são um amontoado de palavras que permitem várias interpretações. Então, se tiver uma pessoa tendenciosa lá dentro, ou maldosa, ela vai conseguir manipular para que a injustiça reine. E quando a injustiça reina, então acaba-se ocorrendo o que nós temos hoje, o desnível na sociedade. Então tudo é muito complexo. Governar uma casa é complexo. Governar uma cidade é complexo. Governar a tua própria vida é muito complexo. Porque cada decisão que tu toma pode te destruir ou te abençoar. Amém? Só que isso tudo que eu acabei de falar agora já é mais difícil, não é? Porque está no reino invisível. A gente não vê. Então, a gente precisa primeiro ter na nossa mente essa distinção que existem um reino visível e invisível, cujo qual existem bênçãos e maldições. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus nos fez, e guarda isso no teu coração, para a gente fazer parte do império dele. Ele é rei, ele é bom, ele é justo, e ele quer que nós andamos com ele para ser rei, ser bom e ser justo. Só que Satanás não. Quando eu decido não obedecer e andar com Deus, eu estou dizendo que ele não é meu rei. E eu escolho andar com Satanás, automaticamente, eu querendo ou não. Porque existem leis invisíveis que definem isso. Ou eu sou injusto, ou eu sou injusto.
A justiça está na base do trono de Deus. A injustiça é a base do trono de Satanás. Então nós temos que compreender essas coisas. Amém? Glória a Deus. Isso foi uma introdução dessa aula. Lembra na última aula que eu falei que as maldições podem vir de gerações passadas? Então talvez você não flui na prosperidade, não consegue um emprego, não consegue encontrar a tua vocação, você tem uma tristeza profunda, você vive doente, você não consegue desenvolver naquilo que é bom, só no que é ruim, você nunca consegue levar coisa a sério na tua vida, relacionamento a sério, você nunca desenvolve financeiramente para conquistar talvez uma casa, ou você sempre está em dívida, passa a vida inteira na pindaíba. São maldições que pode ter herdado dos teus pais, dos teus avós. Quer ver uma maldição que começou em Adão e até hoje está com a gente? Quando Adão pecou, ele botou a culpa em Eva. E até hoje nós temos o costume de botar a culpa naqueles que estão conosco e nunca reconhecer a nossa culpa. Essa maldição está ativa até hoje, a maldição do Éden. Tem uma maldição que é irrevogável que Deus falou: a mulher terá dores de parto para ter um filho. Irrevogável. Toda mulher está debaixo dessa maldição até o fim dos dias. O homem viverá do suor do seu rosto. Você já percebeu uma coisa? Que na geração passada dos nossos pais, do sogro, da Fran, do Juliano, o pessoal tinha um conceito: aquele que trabalha é justo. Vocês não são velhos, só que a nossa geração é muito nova. Todo mundo, meu pai era assim, tinha um conceito assim, ó, se tu trabalha, tu é digno. Se tu não trabalha, tu é um vagabundo. Era com essa régua que a sociedade é medida. É ou não é? E tem fundamento. Porque Deus falou assim, ó, tu só é digno de comer do fruto dessa terra se tu trabalhar. Então Deus não tem parte com vadio. É por isso que existe essa palavra. Se tu não trabalha, tu não é digno. Tu pode fazer qualquer coisa, tu pode escolher uma casa para cuidar do jardim. Se tu não faz isso, tu não é digno de comer nada. Quando você tem capacidade de trabalhar, tu tem que começar a trabalhar. Porque Deus declarou, do suor do seu rosto tu te alimentarás. Acabou. Então, quando Deus libera uma lei, se você quebra ela, tu é injusto. É por isso que tem esse conceito, vem daí, só que muitas pessoas não sabem. Agora, irmãos, deixa eu te título de conhecimento. A palavra bênção e maldição na Bíblia é citada mais de 500 vezes. Então, se você estudar a Bíblia toda, você vai achar essa referência mais de 500 vezes. Só para você ter uma noção da importância disso no texto bíblico, amém? Vamos lá. Você já percebeu que tem pessoas que têm uma barreira invisível e que ela luta, como eu estava narrando antes, mas elas são dedicadas e sinceras? Acorda cedo, dorme tarde, faz tudo do melhor jeito possível, mas não rompe. Sempre tem um quê? Sempre tem um problema. Já perceberam isso? Isso, irmãos, são forças que a gente não identifica, que fica nos aprisionando. Então a gente daqui a pouco está lá com 30 anos e não casou ainda. O que está acontecendo? O que o Alan está rindo, Alan? Te cuida, hein? Tu não está com 20 ainda, mas vai chegar nos teus 20. Ou senão a gente está com 16 anos já querendo viver uma vida de casado. Pronto, agora eu peguei o Alan. Ou a gente está casado, mas não consegue amar a esposa. Maldição. Alguma coisa está errada. Por que eu vivo essa mediocridade? Por que eu vivo essa ruindade? Amém? Isso são maldições. Agora, ao decorrer das próximas aulas, e hoje eu termino a introdução, a gente vai falar especificamente. Então eu vou falar cada maldição que eu achei na palavra de Deus, cada uma. E aí tu identifica qual que pode estar na tua vida e a gente vai quebrar ela. Amém? Agora, vai pegando aí o que Deus está falando. As maldições, irmãos, tem pessoas que elas não são curadas, e a Fran, que observa muito, Fran, deixa eu te ensinar algo hoje. A pessoa tem câncer, ou a pessoa tem uma pneumonia não,
um problema de pulmão que não tem cura, pneumonia dupla, né? Alguma coisa está morrendo, ou sempre está doente, ou daqui a pouco tem Alzheimer, ou daqui a pouco tem Parkinson, ou alguma doença crônica. Tem uma mulher que eu conheço, uma pastora, e se um dia quando ela estiver aqui em Blumenau, eu vou pedir para ela vir aqui hoje, ela mora em Minas. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. E esclerose múltipla não tem cura. Os médicos dizem assim, tu tens 15 anos aproximadamente, tu vai começar a perder o movimento da tua perna, e depois o teu corpo, e depois alguém vai ter que te dar alimento, e daí os teus órgãos param. Isso é esclerose múltipla, não tem cura. No dia em que o médico deu esse decreto para ela, ela falou assim, eu revogo essa palavra em nome de Jesus. E eu só vou morrer, e o meu corpo só vai parar no dia em que Deus mandar. Ela liberou essa palavra, e nesse dia, ela quebrou a maldição. E pasmem, mas ela não fez o tratamento. Hoje, essa pastora, ela anda com a perna meio dura assim, sabe? Ela arrasta um pouquinho assim, a perna esquerda. Mas a única coisa que parou foi a perna. E já fazem 20 anos que ela foi diagnosticada. Por quê? Porque ela quebrou a maldição. Então tem maldições, e a família dela já tinha esse problema. Então tem maldições que vêm sobre a nossa vida que nós temos que quebrá-la de alguma forma. Tem pessoas que quebram sem querer. Tem pessoas que quebram com a própria morte, quando não tem filho. Então ela quebrou a maldição da família ali, ela não passou para frente. Então tem maldições, irmãos, que elas impedem, agora presta atenção no que eu estava falando para a Fran, tem doenças que elas nunca vão poder ser curadas enquanto não quebrar a maldição da pessoa. Então a gente morre, chora sangue para curar a pessoa não cura. Mas a gente nunca falou assim, que Deus perdoe os teus pecados. Então, tem um rei na Bíblia chamado Ezequias, que quando o profeta ora, se não me engano é Ezequias, o profeta ora, ele fala assim, que Deus repreenda o espírito maligno sobre a tua vida. Aí a Bíblia diz que o espírito sai. E aí o profeta diz assim, e agora seja curado. Então, irmãos, olha o que diz esse texto, Mateus 9:2. Eis que trouxeram um paralítico a Jesus, deitado em uma maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, tem de bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, os escribas diziam consigo mesmo, este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, questiona, por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que eu sou o Filho do Homem, e que tem autoridade na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que ele tomou a cama e andou. Mas o que Jesus falou? Ele falou assim, para que tu saibais que eu sou o Filho de Deus, eu vou curar ele. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele falou assim, para que tu saibais que eu sou o Filho de Deus, e que eu posso perdoar pecado, levanta-te e anda. Então o que Jesus está falando? Esse homem acabou de ser curado de uma maldição. E ele só pode se levantar e andar se essa maldição for revogada. Os pecados que ele cometeu estão sendo perdoados agora. Por isso eu digo, levanta-te e anda. Então primeiro Jesus quebrou a maldição, e depois Jesus disse, levanta-te e anda. Porque uma maldição só é quebrada através do sangue de Jesus pelo nosso arrependimento. Amém? Então, irmãos, não adianta. Tem coisa na tua vida que tu vai orar pela pessoa a vida inteira. Enquanto não for revogada, aquela maldição não vai ser curada. Tem um pastor que eu observei, e ele conta num testemunho que o momento que ele foi orar por cura da família, o Espírito Santo falou assim para ele, quebre a maldição que está sobre ela, antes da cura. E o pastor orou para quebrar a maldição, e nem deu tempo de ele orar por cura. As pessoas foram curadas da família, todas tinham um problema crônico de doença. Então, irmãos, a maldição ela vem antes. Amém? Tem pessoas que é alguma coisa física, que não está ligada diretamente com uma maldição, que tu vai tocar e vai curar. Mas tem pessoas que não, que tu tem que descobrir a maldição e quebrar ela. Amém? Então nós precisamos atentar a isso. Agora, como elas operam?
Deixa eu te dar alguns destaques. Uma maldição, irmãos, e tudo que eu estou falando, vai guardando. Porque eu estou pintando um quadro para você ir guardando no teu coração, para de repente tu vai ver. De repente vai raiar uma luz e tu vai ver uma maldição. Como funciona? Ela nunca se limita a uma só pessoa. Você vai perceber que essa pessoa, ou a maldição, ela pode ser de uma pessoa, ela pode estar numa família, numa comunidade, numa cidade ou numa nação. Quer ver, por exemplo, Blumenau é descendente do quê? Europeu. Você percebe que, por natureza, o blumenauense ele é muito trabalhador e muito rico. A renda per capita de Blumenau é muito grande. Só que também tu percebe que ele tende ao egoísmo e a uma frieza de coração. Não é assim? Principalmente vocês que vêm de fora. Por quê? Porque o europeu tem essa característica. É uma maldição do europeu. Ele é fera para conquistar e construir. Só que ele é frio de espírito. Tanto é que se você for na Itália, por exemplo, é desesperador o individualismo. As pessoas amam muito mais o cachorro, eu tenho conhecidos lá, do que um ser humano. Que é o que quase está acontecendo aqui. Mas é uma maldição. Tem outras pessoas, por exemplo, você já viu que o brasileiro, ele tende a sempre ser desorganizado financeiramente e usado pelo governo, e parece que o brasileiro, irmão, tem repulsa de defesa. Verdade. Tu chega para um brasileiro e fala, todo mundo devia ser armado. Aí eu queria ver o governo cobrar o imposto que eles cobram de vocês. Aí o pessoal fala, não, arma não. Aí os políticos vêm e eles falam assim, ó, menos armas e mais livros. Só que eles andam com 10 seguranças ao redor deles. Aí dá para falar, menos armas e mais livros. A Fran está dando risada. Mas é uma maldição, sabe de onde que começou isso? A colonização portuguesa no Brasil começou assaltando o Brasil. Se você vê a raiz da nossa nação, nós começamos sendo roubados. E até hoje, nós somos roubados. A Bíblia descreve o anjo Gabriel, irmãos, com uma espada na mão. A Bíblia descreve os apóstolos de Jesus com espada na bainha. Jesus fala, prepare as espadas e bote na bainha. Não era para se proteger de urso, não. Era de homem mesmo. Mas sabe por quê? Não é porque o coração de Jesus estava na arma. É porque existe uma linguagem no mundo e um equilíbrio dentro do Estado, que se o povo tiver enfraquecido, sempre vai se levantar um homem cruel para dominar o povo. Entendeu? Então a ideia de um homem cruel é desarmar o povo e se armar para te dominar. Essa é a lei da selva. Quem tem mais, manda mais. Vocês acham que o Brasil não é atacado por quê? Pela China, pela Coreia do Norte. Porque todas as nações estão querendo a Amazônia. Então, se os Estados Unidos pegar a Amazônia, a Rússia se levanta contra os Estados Unidos. Então existe um equilíbrio de poder. Entende? Então são coisas que não entram na nossa mente porque existe uma maldição e a gente não consegue compreender. E essa maldição ela vem pela ignorância. E a gente talvez só vê isso, eu não sei como é que Deus conseguiu ensinar isso para mim. Eu sei lá como é que eu aprendi isso, foi observando e Deus foi gracioso comigo. Mas eu consegui entender. Maldição. Então nós acabamos sendo dominados por algo que não deveria. Então as maldições são assim, irmãos. Elas se espalham, elas se instalam. Agora, o principal veículo de uma maldição, como que a maldição chega até a tua vida? A principal forma é pela palavra. A palavra liberada, que você fala, a palavra que você fala, a palavra que você escreve, e a palavra que você diz no teu interior. São as formas de uma maldição vir. Ah, não, pastor, mas aquilo que eu penso também. Porque Jesus falou assim, se tu olhar para uma mulher e a desejá-la, tu já adulterou. Então o teu pensamento fala. Então esse é um dos principais veículos da maldição. Olha o que diz Provérbios 11:9 para eu testificar o que eu estou falando. Ó hipócrita, coloca aí, Dani. Com a boca arruína o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Com a boca, destrói o próximo. Então a tua boca ela tem força para destruir.
Bota aí, Provérbios 12, 18. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove a cura. Abre lá para mim, Provérbios 15, 4. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito, destrói a alma. Abre lá comigo, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habitualmente serão recompensados. Habilmente, perdão. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então você está vendo como aquilo que você profere, irmãos, é poderoso para curar e para destruir tudo o que tu fala. Deus criou o céu e a terra com a palavra, que haja luz. Olha que loucura. Tudo o que tu fala cria uma forma invisível e começa. Por isso que nós podemos ser presos fisicamente, mas nós vamos estar livres espiritualmente. Paulo, ele escreveu as maiores cartas de alegria no espírito enquanto estava preso em Roma. Ele estava preso fisicamente, mas o espírito dele vagava pela terra através das suas palavras. Olha que loucura. Então, irmãos, Tiago, capítulo 3, versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai, porém com elas amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Então a nossa palavra é poderosa, amém? Então quando tu acordar de manhã, libera uma palavra. Hoje o dia vai dar certo. Hoje eu vou fechar o negócio que eu nunca fechei. Hoje eu vou ser curado dessa doença. Libera a palavra, irmãos. Está na tua boca. Cria uma verdade. Tem algumas pessoas maldosas que elas falam assim, ó, que deriva da doutrina do Hitler, que ela fala assim, ou dos cabeças que estavam junto com Hitler, que eu tenho aprendido que o Hitler não era tão inteligente assim com o Daniel, que diz assim: fala uma mentira 1000 vezes, que ela vai se tornar uma verdade, porque ela se torna um engano que invade a alma das pessoas e domina elas. Então, se a mentira já se torna uma verdade, domina as pessoas, imagina tu liberar uma verdade. Então libera, irmãos, usa teu lábio para bondade. Quando as pessoas falar que não vai dar certo, fala, ainda há esperança, nem que seja no último suspiro de vida. Eu só acredito que uma pessoa vai para o inferno quando ela desligou, senão eu creio que há esperança para ela. Eu só acredito que uma empresa vai falir no dia que fechar as portas, e se isso acontecer, eu creio que aquele que está falindo, se for de Deus, é porque Deus está levando para um lugar maior. Amém? Então usa a tua palavra, usa a boca. Quando as pessoas chegar para destruir uns aos outros, não destrua. Quando as pessoas chegar e fazer piada maliciosa, não faça. Porque a tua boca gera uma realidade. Talvez você está sensualizando. A minha esposa conta que uma vez ela namorou com um menino, o namoro foi terrível, sabe por quê? Porque o pessoal da igreja onde ela ia, as amigas dela ficavam falando, a Suelen combina com fulano. Liberaram tanto essa palavra que ela acabou se envolvendo com o menino e foi terrível. Horrível experiência de namoro dela. Mas porque geraram algo Então cuida com a tua boca. Cuida quando a gente faz uma brincadeira com alguém, fulano de tal e tal e tal. Isso é feitiçaria. A tua boca tem poder. Cuida quando você xinga alguém, quando você fala alguma coisa. A tua boca veicula bênção ou maldição. Amém? Então uma das chaves que veicula a bênção ou maldição é a tua boca. Policia ela. Ela pode mudar o curso da natureza toda. Às vezes uma pessoa querendo, irmãos, fazer uma besteira na vida, tu pode sentar com ela e entregar uma palavra, não faz isso. Há coisas muito melhor para viver do que para se entristecer. Sabe? Libera uma palavra. Amém? Quando você fala assim, eu não... sabe, irmãos, quando você entra naquele estágio de eu não tenho mais jeito. Eu nasci para perdição mesmo. Não vou conseguir emprego, não vou conseguir namorada, não vou conseguir namorado, não vou conseguir casar. Para de liberar isso.
hoje, ainda hoje, se arrependa, fala: Senhor, me perdoe. Me perdoe, obrigado, Dani. Me perdoe por dizer que eu não tinha jeito, que eu não ia conseguir emprego. Me perdoe por eu dizer que eu não ia fechar o negócio, que eu não ia conseguir cuidar do meu filho. Me perdoe eu dizer que eu iria morrer com essa doença. Peça perdão para o Senhor. Amém? Por quê? Porque a palavra veicula bênção e maldição. As palavras são decretos espirituais. Agora, não é o único veículo, amém? Nas quais Deus comunica a bênção ou maldição. Por exemplo, agora eu vou falar algo aqui, eu queria que todos ouvissem com bastante atenção. A palavra de Deus fala do óleo. Em Êxodo capítulo 30, versículo 22, a Bíblia diz que Deus manda preparar um óleo. Esse óleo aqui, exatamente como está descrito em Êxodo. As mesmas especiarias que está em Êxodo 22 estão aqui. E a Bíblia diz que era para ungir o tabernáculo, aonde Deus habitaria com isso, e os profetas, os sacerdotes, com esse óleo, com essas especiarias. E através de um óleo, Deus comunica uma unção de governo para eles governarem Israel. A Bíblia diz, irmãos, que quando Samuel queria separar Davi para rei, ele ungiu ele com óleo, com esse óleo, e ele comunicou uma bênção, que era: tu serás cheio do Espírito Santo para governar Israel. Amém? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, se há algum enfermo em meio de vós, chame no final do culto, ou antes do culto, chame os presbíteros, pastores e obreiros, pega o óleo, unja o enfermo e ore que ele será curado. Então Deus comunica a bênção no óleo. Amém? Ele traz uma unção. Também a Bíblia diz, deixa eu ver o texto, 1 Coríntios 10, 16, olha o que Paulo fala. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão e o sangue de Cristo? E acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Então, sabe a última ceia que nós fizemos? Aquele pão e aquele cálice comunica algo espiritual. É de fato um veículo de bênção. Nos objetos, no pão e no vinho. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que nos dá comunhão com Ele. Olha que interessante, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que Abraão dizimou para Melquisedeque, e Melquisedeque deu pão e vinho, que era a graça de Deus, a comunhão com o Espírito dele. Agora, são objetos que comunicam bênção, amém? Contudo, eles em si só, se eu pegar o óleo e derramar na tua cabeça, não vai acontecer nada. Ah não, pastor, não. Tu precisa crer e se submeter. Porque não é o óleo que te cura, é a palavra de Deus que disse para separar o óleo. O fato de fazer o óleo era uma obediência. Amém? Não é o óleo, é a palavra que está sobre o óleo. É a palavra que está no pão e no vinho. É a palavra de Deus. Ele falou: quando tu comeres e beberes desse pão e desse vinho, comei em memória de mim. Porque verdadeiramente tu receberás o meu corpo e o meu sangue. É a palavra. Então Deus escolheu alguns objetos para comunicar. Agora, se a pessoa, a Bíblia diz, olha que interessante. Em 1 Coríntios 11, 29, se tu comer e beber do pão e do vinho, tu comerás indignamente se tu não discernir o corpo. Por quê? Porque se tu não entender que isso é algo espiritual, tu vai comer e tu vai ver que a tua vida não vai mudar. E aí tu vai esfriar, porque tu vai se tornar incrédulo. Então, se tu usa do óleo sem crer no poder que Deus colocou nesse óleo, tu começa a se tornar incrédulo. Por quê? Porque você está achando que é o objeto que vai te curar e não a tua fé. Mas é a tua fé na palavra que Deus disse. Amém? Então Deus, ele comunica bênção e maldição nas coisas. Agora, tem um pastor, irmãos, que ele testemunhou algo muito interessante. Presta atenção que eu já estou quase aqui indo para o final.
pastor, o que aconteceu? Ele tinha um ministério, só que chegou um momento na vida dele que ele ganhou um dragão de presente de um amigo da igreja, que foi para a China e ganhou, e ele conseguiu um dragão bem bonito, e eu particularmente adoro essas esculturas e coisas assim, e ele colocou na parede da casa dele, na sala da casa dele. E ele narra que ele passou por um momento muito terrível, que parecia que as coisas tudo quebravam, todo negócio que ele fazia dava errado, volta e meia ele estava com um problema na casa dele, ou era geladeira, ou era no carro, sabe, no ministério as coisas davam errado o tempo todo. Então ele tinha muita saúde, ele não tinha nenhum problema com saúde, só que a prosperidade nunca vinha. É como se ele tivesse uma barreira invisível que ele não conseguia lutar, que ele não conseguia avançar. Quando ele dava um passo para frente, dava 5 para trás. E aí um dia ele passou muito tempo orando, e aí o Espírito Santo falou para ele: o teu problema está naquele objeto que tu pendurou na tua sala. E quando ele foi ver, ele já tinha esquecido desse dragão. Quando ele olhou para esse dragão, o Espírito Santo lembrou ele de um texto de Apocalipse, que diz assim: e a serpente, de tanto se alimentar do calcanhar do homem, se tornou um dragão. E na palavra de Deus, o símbolo do dragão, assim como o símbolo do bode, é o próprio Satanás. E aí o Senhor lembrou ele de Deuteronômio 7:25, que diz assim: queimarás as imagens e os ídolos dos seus deuses, não cobiçarás prata e ouro que recobrem, tampouco os tomará para ti, para que não caias numa mortal armadilha, porquanto para o Senhor o teu Deus essa atitude é detestável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, tornarias anátemas, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis. Aí, em Êxodo 20 fala: não farás para ti imagem de escultura daquilo que está no céu e debaixo da terra. Então o que ele fez? Sem querer, ele ativou uma maldição na vida dele, por causa de uma imagem que ele colocou, que representava algo maligno. E aquilo é um portal de maldição. Está aqui, Deuteronômio 7:25. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que a Bíblia diz: e por isso não entrarás na terra de Canaã. Ou seja, tu não tem descanso nas finanças, tu sempre vai estar devendo. Tu pode ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil ou 100 mil, tu sempre vai estar devendo, tu não tem descanso. Tu nunca vai conseguir tirar um mês de férias, porque tu vai atolar em dívida mais ainda. Por causa dessa imagem. Amém? Então, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que tem maldição que ela não é um mal ofensivo na tua vida. Ela só impede de você receber o bem. Então tu diz assim: ah, mas eu não estou tão ruim. Mas era para tu estar muito melhor. Por causa da maldição que está ativa. Então a maldição ela pode vir de diversas formas. Amém? Os dois principais motivos, irmãos, dos cristãos não serem libertos da maldição, um é porque não sabem. Estão dentro da igreja, mas não entendem que existem as bênçãos e as maldições, e que elas podem estar ativas ou desativadas. E outro, porque geralmente o cristão não tem noção que ele pode ser liberto disso. E que ele pode alcançar o maior potencial que Deus planejou para ele na terra. E ele tem base para isso. Então ele fica nessa ignorância ou nessa falta de conhecimento, vamos colocar assim, e não avança. E fica dando porrada no muro, mesmo estando na igreja. Eu tenho mais algumas coisas para ministrar. Deixa eu só falar mais algumas coisinhas aqui, irmãos, rapidinho. Deixa eu te falar uma coisa. As fontes de bênção e maldição, a fonte dela. Deus é a fonte de toda bondade e toda bênção, amém? Só que Deus também é fonte de maldição. Por quê? Porque Deus ele deixa você escolher aquilo que você quer. Mas ele faz você colher aquilo que você planta. Então, por ser justo e você matar alguém, ele é obrigado a te dar a colheita do assassinato. Entende isso?
Ele é justo. Ele nunca vai deixar de recompensar aqueles que merecem. Então, a Bíblia diz e ela nos ensina. Deixa eu ler esse versículo para você. Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça humana, pela injustiça humana. Romanos 11, 22. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus, severidade para aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Provérbios 26, 2. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Amém? Então essa é a revelação. Deus ele libera a maldição sobre aqueles que se rebelam contra ele, são incrédulos e ímpios. Por quê? Por causa da maldade do coração. Ele é obrigado a fazer isso. Se Deus deixar o injusto sem punição, ele é injusto também. Amém? Então Deus amaldiçoa. Ah, pastor, tu está doido. Deus amaldiçoa. Ele é justiça para aqueles que se levantam contra ele. E ele cai com juízo e destrói ele. Por quê? Mas então, pastor, Deus não teria que destruir nós todos? Teria. E quem que ele não vai destruir? Aqueles que decidiram por Jesus. Porque como Jesus não tinha mais como salvar a gente do nosso pecado, ele falou para o Pai assim, ó, então eu caso com eles. Porque a partir do momento que eu casar com eles, eu tiro o sobrenome deles e boto o meu, aí eles não estão mais condenados. E aí Jesus fez uma proposta de casamento para a igreja. Só que aí ele fala assim, ó, só que eu só caso com vocês se vocês me obedecerem. Entendeu a jogada contra Satanás? O modo de Deus nos salvar de Satanás foi fazendo nós nos tornar parte dele, como noiva. Amém? Irmãos, não há maldição sem causa. É isso que eu quero que tu guarde no teu coração. Amém? Só que também não há maldição que não tenha solução. Toda maldição tem solução. Amém? Você crê nisso? Então, eu terminei hoje a introdução e na próxima aula eu vou estudar com vocês Deuteronômio 28. Eu peço que vocês leiam, é só um capítulo. Deuteronômio 28 diz assim, ó, se tu me obedeceres, se tu ouvir a minha voz, se você seguir tudo que eu vou te falar aqui, e Deus dá uma lista de 13 versículos de bênção e 46 versículos de maldição. Moisés descreve tudo, ó, tá aqui, ó. É isso que vai acontecer se vocês me ouvirem, e isso que vai acontecer se vocês não me ouvirem. Então eu vou estar estudando na quarta-feira que vem os tipos de maldição. Eu queria falar hoje, mas o horário já é 9h10. Agora, irmãos, presta atenção uma coisa. Eu quero que também você entenda que Deus ele não é mau. Mas quem escolhe se relacionar com ele ou não somos nós. Amém? Ele fala assim, ó, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Irmãos, o contato mais íntimo que você tem com Deus é a tua voz, porque ela é única. Deus, ele te ouve na sua pessoalidade, ele ama a tua diferença. Ele sabe quem tu é. Deus não massifica, ele individualiza. Ele conhece cada um segundo as suas características. Ele não gosta de todo mundo ser igual. Ele gosta da diferença de cada um. E ele vai até você e fala contigo intimamente, no teu espírito. Mas você precisa dar uma resposta a ele. Ele não fala nos teus ouvidos carnais.
Ele fala no teu espírito, naquela partícula do teu ser que é diferente de um cachorro, por exemplo. O cachorro não tem consciência. Deus fala na tua consciência, Ele está te revelando algo o tempo todo. E está te chamando para perto. Então a voz dele, ela fala lá no teu íntimo, ela te puxa para perto. E Ele quer te libertar de toda maldição da tua vida. Só que tu precisa ouvi-lo e segui-lo. Porque se tu não fizer isso, o teu Deus não é Ele. Tu rejeita o senhorio dele, tu escolhe Satanás. Porque não adianta, irmãos, nós estamos numa história de 2 reinos. A história universal são 2 reinos, a luz e as trevas, acabou. Tu escolhe para onde tu quer ir. Ah, mas pastor, não tem jeito, pastor, eu estou com a vida muito difícil. Ah, a minha vida já está feita, vai ser assim até o fim. Não, não vai. Tu pode mudar tudo, tu pode alcançar algo que tu nunca imaginou, mas dê algo que você nunca deu. Se você quer uma presença de Deus que tu nunca teve, adore Ele no culto como tu nunca adorou. Cante mais alto. Dance como tu nunca dançou. Faça o que tu nunca fez. Rompa com o limite da tua vida. Por quê? Tiago capítulo 4. Aproxima-te de Deus e Ele se aproximará de vós. Ele está aberto para relacionamento. Cabe nós decidirmos estar com Ele. Amém? Todos nós, irmãos. Não é o pastor, é todos nós. Todos nós. Então, se há maldição ativa na tua vida, se não está dando certo, se aproxima de Deus e ouça os conselhos dEle. Nós ministramos 7 quarta-feiras sobre finanças. Eu dei 50 conselhos no mínimo. Tudo bíblico. Se tu viver aquilo lá, não tem como tu não dar certo, financeiramente. E agora eu vou te ensinar a ser liberto de todo resquício de maldição. Amém? Eu vou te mostrar como nas próximas aulas. E na próxima aula eu vou te dar... Agora eu te introduzi dentro desse mundo de bênção e maldição. Eu vou trazer descrito as bênçãos e maldições. A gente vai estudar especificamente o que acontece na nossa vida, como acontece. Amém? Eu conto contigo na próxima aula. Traga alguém para que a pessoa possa ouvir também.